Bom, meu nome de batismo é Alessandra da Silva, porém eu me casei, aí passei a me chamar Alessandra Silva Ribeiro. Sou casada com Wagner, a mãe da Vitória. Sou formada em contabilidade, em direito, tenho 2 pós-graduações, filosofia do direito e atuária, e atualmente estou fazendo mestrado em economia. Além disso tudo, sou deputada federal, por Minas Gerais. Custei um pouquinho chegar no deputado federal, porque para mim ser político não é uma profissão, É um ônus público que a gente abraça com muito amor, com muita dedicação. Essa parte é bem difícil. Eu não gosto muito de lembrar essa parte, não. Bom, é diferente de muitas crianças, Eu não tive uma infância feliz, pelo menos não até os 7 anos de idade, A gente viveu uma pobreza muito grande no Rio de Janeiro. Bom, a minha avó era aposentada, então ela ganhava um dinheirinho lá na época, o INPS, A minha mãe, ela fazia pequenos trabalhos como faxineira, cozinheira, pequenos bicos. E no mais a gente vivia da boa vontade dos vizinhos, que às vezes nos acolhia, eu e mais 2 irmãos. A minha mãe, infelizmente, já tinha um problema de saúde, que às vezes impedia ela de trabalhar, de cuidar da gente, então acabava os vizinhos fazendo esse trabalho. Eu não fui vítima da sociedade, porque desde muito cedo, eu tinha aquela determinação que eu queria estudar, que eu ia sobreviver, que eu ia ter um bom trabalho. Então eu já tinha aquela determinação desde sempre e graças a Deus eu acabei encontrando pessoas boas pelo caminho, que me ajudaram bastante. Bom, quando eu fui para Santa Catarina, ainda bastante criança, eu fui adotada por um casal de descendentes de alemães e a coisa mais interessante é porque eles só falavam em alemão, E eu só falava português, lógico. E aí foi uma troca de conhecimentos, eu tentando ensinar eles a falar português e eles tentando me ensinar a falar o alemão. Lá eu aprendi a trabalhar na roça, muito cedo, porque meus pais adotivos já eram bastante idosos, então eles já não davam mais conta de cuidar do sítio. E eu tive que aprender a cuidar de criação, como gado leiteiro, gado de corte, galinha, porco, E aí também a costurar. E comecei a trabalhar em comércio e fui estudar. Então era assim meio estranho, Eu já mais velha, mas fui estudar à noite naqueles ensinos supletivo. E com 20 anos de idade, mais ou menos, eu tinha terminado todo o ensino fundamental e o 2º grau, Consegui fazer até o 3º ano do 2º grau. E daí para seguir em frente, para fazer uma faculdade, era outro obstáculo, porque na nossa região lá em Santa Catarina não tinha nenhuma faculdade, não a que eu queria, que era de direito. E foi aí que eu comecei a procurar meus parentes de Minas Gerais para ver se eu conseguia mudar, e para poder fazer uma faculdade. Foi aí que eu encontrei minha tia, que estava morando e mora até hoje em Ipatinga. Eu sempre acreditei, porque ela é uma pessoa muito guerreira, e ela sempre correu atrás do que ela quis. E parece que algum anjo sempre olhou por ela, porque ela sempre conseguia sobressair nos meios que ela tentava. Ela sempre foi muito determinada, sempre correu atrás dos negócios que ela queria, ela sempre conseguia resolver os problemas dela assim, com sucesso. Então, acho que vai muito da sorte, Eu acredito que ela tem um anjo que protege. Veio a internet e nos deu essa possibilidade de conhecer um mundo diferente, um mundo político diferente, E aí que eu passei a me interessar, me tornei uma ativista de Facebook, como se diz, Que contestar, questionar, debater política pelas redes sociais. E se isso às vezes pode deixar de agradar alguns, agrada outros. E o importante é eu estar de bem com a minha consciência, quer dizer, eu fui eleita por um objetivo, que é a transparência, que é a decência, que é a honestidade. Se para agradar eu tenho que ferir esses princípios, eu prefiro então não agradar. Então acho que é por isso, porque eu sempre idealizei um político desse jeito.
grande desafio na realidade foi enfrentar os preconceitos dentro do partido, porque nós fomos eleitos com um princípio e achávamos que o nosso partido defendia esses mesmos princípios, porém lá na frente nós percebemos que não. E eu desde o início sabia que eu estava ali para defender o povo e não interesses de partido, interesses de políticos. Nós não podemos compactuar com aquilo que entendemos ser errado, pelo menos ser errado diante dos nossos eleitores. Principalmente eu que estou sofrendo essa perseguição política desde o início do ano passado, quando fiz as devidas denúncias junto ao Ministério Público sobre o desvio de recursos públicos de campanha, falsidade ideológica eleitoral e formação de quadrilha. Sobre tudo isso, os noticiados envolvidos nesse crime lá no meu estado, em Minas Gerais, estão devidamente autuados pela Polícia Federal e denunciados pelo Ministério Público. Afinal de contas, nós renovamos o parlamento, mas ainda não renovamos o suficiente para levarmos adiante e finalizar todas as pautas pelas quais a gente defende. Mas só pelo fato de eu estar lá ocupando um lugar que hoje poderia estar sendo ocupado por um vagabundo, por um politiqueiro e vagabundo, já vale a pena eu estar lá sim. Podem ter certeza, eu vou continuar defendendo os interesses dos cidadãos, vou continuar defendendo as contas públicas e vou continuar defendendo o meu povo contra o pior de todos os bandidos, que é o corrupto. Porque o corrupto, ele mata pela inércia, ele mata tirando dinheiro da população. E o que eu puder fazer para evitar que esse corrupto tenha sucesso, vocês podem ter certeza que eu vou estar fazendo. Obrigada.